Embora a superalma pareça estar dividida, ele nunca se divide. Ele está situado como um, embora ele seja o mantenedor de toda a entidade viva. Deve-se compreender que ele produz e devora tudo. Aparece o capítulo 11, a forma universal de Deus. Avibhaktam chabhuteshu vibhaktam ivachaistitam bhutabhatri chata geyam gracis Vishnu. Tinha que ler antes, Bima. Gracis, é igual carioca. Gracis no Prabhavishnu cha. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 13, verso 17. Não, eu errei porque tá calor para burro. É para burra também. Para com a palhaçada. Até já começou a dar bronca no começo do programa, tá louco. Tá bom ouvir Prabhupada que a gente entende. Não, é que me lembrou o capítulo 11. Onde Krishna fala, não, agora também não sei se ele fala lá no capítulo, bom, ele fala no Gita, eu sou o tempo que tudo devora. Krishna na forma do tempo está devorando tudo e todos, mas não é o caso aqui. Vou ler de novo o verso que já até esqueci. Embora a superalma pareça estar dividida, ele nunca se divide. Ele está situado como um. Embora ele seja o mantenedor de toda a entidade viva, deve-se compreender que ele produz e devora tudo. Aí, tá vendo? Devora tudo. Krishna está devorando tudo na forma do tempo. Não existe nada na criação material que não esteja sendo devorada por Deus, Krishna. O Senhor Krishna está situado no coração de todo mundo como a superalma. Isso significa que ele se dividiu? Não. Na realidade, ele é uno. Dá-se o exemplo do Sol. O Sol no meridiano está situado em seu lugar. Mas se uma pessoa se afasta 8.000 quilômetros em todas as direções e pergunta, onde está o Sol? Todos lhe dirão que ele brilha sobre sua cabeça. Na literatura védica se dá este exemplo para mostrar que, embora ele seja indivisível, ele se situa como que dividido. Tem analogia também, né? Se você pegar uma vasilha com água e pôr uma vasilha com água no chão, você vai ver o sol lá dentro. Você pode pôr quantas vasilhas com água você quiser, que em todas as vasilhas o sol estará lá dentro, apesar de estar lá no céu, né, e ser um. E parece que ele se divide em muitos. É aí que os impersonalistas se perdem, né, Bímola? Ele fala que... filosofia furada. Ele fala que Deus se dividiu em muitos e deixou de ser um. É filosofia furada, né? É a mesma coisa que falar que o cara que tem 10, 12 filhos, antigamente era normal ter 10, 12 filhos, né, Bímola? É a mesma coisa que falar que o pai se dissolveu nos 10, 12 filhos e deixou de existir como pessoa. É muito difícil para as pessoas comuns entenderem que Deus é uma pessoa e que essa pessoa está mantendo tudo e todos e está se expandindo em incontáveis formas diretas e indiretas. Deus, apesar de ser um, se manifesta em muitas personalidades, muitas formas. É como está no Gita também, Deus, querendo aumentar o seu prazer, se expandiu em muitos. Por exemplo, se eu fosse Deus, Bímola, eu estaria em todos os retiros Hare Krishnas do mundo inteiro, em todos os templos do mundo inteiro, desfrutando com todo mundo. Mas como eu não sou Deus, eu estou aqui no fim do mundo com você, Bímola. No fim, tem no mapa a sua cidade? Tem no mapa? Ia ser difícil me acertar em todas as minhas expansões, né? Você ia ter muito trabalho.
Não ia conseguir. É por isso que a gente inveja Deus, né? Porque Deus se multiplica em muitos e desfruta com todos aqueles que o amam espontaneamente, ininterruptamente, constantemente, imotivadamente. Tá, já parei de sonhar. Por isso que a gente está no mundo material, né? Porque a gente invejou Deus e porque a gente não concorda com Deus. Esse é o problema, né? E cada um inventa sua própria religião, sua própria filosofia, sua própria sofia, teosofia, vai inventando, vai especulando e vai desviando as pessoas e vai continuar cegos guiando cegos, vão todos para o mesmo buraco do inferno. Mas fiquem tranquilos que sempre cabe mais um. Nos planetas infernais sempre cabe mais gente. Tá, vou ler mais e falar menos. Também está dito na literatura védica que um Vishnu está presente em toda parte através de sua onipotência, assim como o Sol aparece em muitos lugares para muitas pessoas. E só lembrando que Krishna é o Vishnu original. E o Senhor Supremo Krishna, embora seja o mantenedor de toda a entidade viva, devora tudo no momento da aniquilação. Tudo sai dele e tudo volta para ele. Todos os incontáveis universos com incontáveis planetas, incontáveis seres vivos saem dele no começo da criação e depois quando Krishna, como fala aqui, devora tudo no momento da aniquilação, tudo volta para dentro de seu corpo. Todos os incontáveis universos, incontáveis planetas, incontáveis seres vivos voltam todos para dentro de seu corpo e fica lá, dormindo, em forma latente, como um filme que deu pause. Aí depois, quando ele cria tudo de novo, ele dá play novamente e tudo continua de onde parou. Não tem essa bobagem de evolução, que tudo veio da água, não, tudo veio Eu tenho que rir, Bímola, tudo veio do nada depois que o nada explodiu. E tem gente que acredita nisso, né? Que tudo veio do nada depois que o nada explodiu. Aí depois tinha água, resfriou, sei lá o que, começou a aparecer as espécies, depois de uma espécie apareceu outra. Essas teorias furadas, a teoria da evolução, que não passa de teoria furada. Tá, isto se confirmou. Tá, lendo de novo aqui, até esqueci o que eu estava falando, tá? E o Senhor Supremo Krishna, embora seja o mantenedor de toda a entidade viva, devora tudo no momento da aniquilação. Isso se confirmou no 11º capítulo, quando o Senhor Krishna disse que ele veio, tá vendo, capítulo 11, a forma universal. Isso se confirmou no 11º capítulo, quando o Senhor Krishna disse que ele veio devorar todos os guerreiros reunidos em Kurukshetra. Ele também menciona que também devora na forma do tempo. Eu sou o tempo que tudo devora. Ele é o aniquilador, o matador de tudo. Quando existe a criação, ele desenvolve todas as coisas a partir do estado original delas. E no momento da aniquilação, ele as devora. Os hinos védicos confirmam o fato de que ele é a origem de todas as entidades vivas e o repouso de todas. Tá vendo, Bímola? Isso aqui é uma máxima, deixa eu printar. Os hinos védicos confirmam o fato de que ele, Krishna, é a origem de todas as entidades vivas e o repouso de todas. Depois da criação, tudo repousa em sua onipotência, e depois da aniquilação, tudo volta novamente a descansar nele. Estas são as confirmações dos hinos védicos, que Prabhupada citou aqui, os hinos védicos, que está no Taittiriya Upanishad 3.1. Já parei de falar, tá vendo? Não preciso nem tocar o sino aí, o símbolo de mão. Porque não deu tempo ainda, agora deu. Faltava alguns segundos, tá bom.
Eu já tinha parado, Bímola. Não é fácil não, Krishna Balaramarada, que cruz pesada. Deixa eu tomar água depois dessa. Aí eu falo demais. Culpado sou eu. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Além do Nascimento e da Morte, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos onde, hein? Paramos na página 3, o corpo deve. O corpo deve, calma, estou procurando aqui. Achei. O corpo deve ser considerado como uma condição doente. É que nós falamos, todos estão doentes da doença da ilusão. Só 99,9999999% das pessoas do mundo estão doentes da doença da ilusão. Um homem doente não pode se satisfazer adequadamente. Para um homem doente de icterícia, por exemplo, o açúcar cande tem um gosto amargo, ao passo que um homem saudável pode saborear-lhe a doçura. O açúcar cande é o mesmo em ambos os casos, mas dependendo de nossa condição, ele tem um gosto diferente. A menos que nos curemos desta concepção doente da vida corpórea, não poderemos saborear a doçura da vida transcendental. Na verdade, ela vai parecer amarga para nós. Ao mesmo tempo, por aumentarmos o nosso desfrute da vida material, agravaremos ainda mais a nossa doença. Um paciente de tifo não pode comer alimentos sólidos, e se alguém lhe dá alimentos sólidos para comer, ele os aceita, complica mais a sua enfermidade e põe a sua vida em perigo. Se queremos realmente nos libertar das misérias da existência material, devemos reduzir ao mínimo os prazeres e demandas de nossos corpos. Outra máxima, Bimala. Se queremos... E agora nessa época que todo mundo só pensa em desfrutar, hein? Todo mundo querendo desfrutar de sexo, luxúria. Belas mulheres, belos homens, belos sons, belas cores, belas máscaras, belos tudo. Se queremos realmente nos libertar das misérias da existência material, devemos reduzir ao mínimo os prazeres e demandas de nossos corpos. Na verdade, o prazer material não é prazer em absoluto. O prazer verdadeiro não tem fim. Há um verso no Mahabharata significando que os yogis, os meditadores de verdade, que estão se esforçando para se elevar à plataforma transcendental, estão gozando realmente, mas o seu gozo é anante, em português, sem fim. Isto porque o prazer que eles sentem está relacionado com Shri Krishna, o supremo desfrutador, Rama. Bhagavan Shri Krishna é o verdadeiro desfrutador, e isto está confirmado no Bhagavad Gita. Os sábios, conhecendo-me como o desfrutador último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, ficam livres da aflição das misérias materiais. Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 29. Boga significa prazer. E o nosso prazer vem do entendimento de nossa posição como desfrutados. Tá vendo, Bimala? Tá, vou prestar atenção. Aqui eu vi boga aqui. Boga, os devotos falavam, boga é os alimentos que os devotos reservam para cozinhar e oferecer para Deus no altar. Então, eu lembrei do quarto de boga. O quarto de boga é onde fica o depósito de alimentos que vão ser oferecidos, cozinhados e oferecidos para Deus em sacrifício no altar.
Aí já me tirou do sério aqui, Boga eu me perdi. Eu vi Boga aqui, já me perdi. Boga significa prazer, e o nosso prazer vem do entendimento de nossa posição como desfrutados. O Senhor Supremo Krishna é o verdadeiro desfrutador, e nós somos desfrutados por Ele. Podemos encontrar um exemplo desta relação no mundo material entre o esposo e a esposa. O esposo é o desfrutador, o Purusha, está vendo, Bima? E a esposa é a desfrutada, a Prakriti. A palavra Pri significa mulher, Purusha ou espírito é o sujeito e Prakriti ou a natureza é o objeto. Contudo, tanto o esposo quanto a esposa desfrutam do prazer. No momento do prazer não há a distinção de que o esposo desfruta mais ou de que a esposa desfruta menos, embora o macho seja o predominador e a fêmea a predominada, não há divisões no momento do prazer. Numa escala maior, nenhuma entidade viva é o desfrutador. Deus se expande em muitas formas e nós constituímos, faz o que a Bimba Bento, que nem constituímos está escorregando, Bimba. Deus se expande em muitas formas e nós constituímos essas expansões. Deus é único e inigualável, mas Ele desejou tornar-se em muitos para desfrutar. Sabemos por experiência que praticamente não há prazer em se sentar sozinho em um quarto e conversar com as paredes. Entretanto, se há 5 pessoas presentes, nosso prazer aumenta. E se podemos conversar sobre Deus, Krishna, diante de muitas pessoas, o prazer é ainda maior. Prazer significa variedade. Deus multiplicou-se para o seu prazer. E desse modo nossa posição é a de desfrutados. Esta é a nossa posição constitucional e o objetivo para o qual fomos criados. Tanto o desfrutador quanto o desfrutado têm consciência, mas a consciência do desfrutado é subordinada à consciência do desfrutador. Apesar de Krishna ser o desfrutador e nós, os desfrutados, todos podemos participar igualmente do prazer. Nosso prazer pode ser aperfeiçoado quando participamos do prazer de Deus, Krishna. Não é possível que desfrutemos separadamente na plataforma corpórea. Em todo o Bhagavad Gita, o gozo material na plataforma corpórea grosseira é desencorajado. Ó filho de Kunti, o aparecimento temporário do calor e do frio, da felicidade e da aflição, e seu desaparecimento no devido tempo, são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão. Surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e deve-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 14. O corpo material grosseiro é um resultado da interação dos modos da natureza material, estando fadado à destruição. Prabhupada cita um verso aqui. Antavantai medeha nityasyokta sharirina anashino prameyasya tasmadyojasya bharata. Em português. Só o corpo material da entidade viva indestrutível, incomensurável e eterna está sujeito à destruição. Por isso, luta, ó descendente de Bharata. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 18. Agora aguenta você, em Bíblia, com esse símbolo de mão aí. Eu vou esconder ele. Não é fácil. Nossa, esse verso. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né? Para entender realmente. Depois
fazer experimentos práticos e depois experimentar a verdade absoluta, Deus, Krishna. Eu não tinha, esse verso eu tinha visto, mas não tinha visto esse detalhe aqui, ó. Cada detalhe é verdade. O Gita é como o céu ilimitado e cada um voa segundo a sua capacidade. E a minha capacidade é de voar igual um pernilongo. Cada um voa segundo a sua capacidade, né, Bímola? Só o corpo material da entidade viva indestrutível, incomensurável e eterna está sujeito à destruição. Quem fala com tanta firmeza, com tanta certeza, com tanto conhecimento, só a verdade absoluta, só o dono da verdade, Krishna. Olha que afirmação, Bímola, afirmação que tem milhões de anos. Essa afirmação existe desde sempre. Só o corpo material da entidade viva indestrutível, incomensurável e eterna está sujeito à destruição. Por isso luta, ó descendente de Bharata. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 18. Tá bom, para aqui a explicação vai ficar para o próximo programa. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Além do Nascimento e da Morte, e o Bhagavad Gita como ele é, eles estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o link da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, Prabhupada um santo no século XX, o resumo dessa coleção, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparece a opção econômica, no final da página a opção luxo, você já encomenda os dois, o de luxo fica com você, o econômico você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então está combinado. Então, qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer agora? A agenda, tá? Vamos lá na agenda. Ah, tem passatempo. Tem passatempo. Chegou a carta dos distribuidores de livros. O passatempo está lá. Tá aqui. Já devia estar aberto, tá vendo? Depois eu que fico atrasando o programa da rádio. Página 16. Se tivesse aberto já estava lendo, já estava acabando, Bima. Passatempo. Renascendo com Deus, Krishna. Estou vendo o devoto aqui com a moça com 2 livros, já está com 2 livros na mão. Estava distribuindo livros no centro de Porto Alegre e esta jovem se aproximou. Seu nome é Renata, cujo significado, segundo ela, quer dizer renascida. Ela contou que recentemente começara a praticar yoga, demonstrou bastante interesse pelos livros, lendo alguns trechos e fazendo perguntas. Contou que na noite anterior havia sonhado que estava comprando livros. Levou alguns exemplares e disse que em breve vai visitar o templo Hare Krishna. Que estes livros sejam fonte de renascimento em sua vida, do verdadeiro nascimento, o transcendental. Todos nós temos que nascer 2 vezes, temos que nos tornar 2 vezes nascido, ou em outras palavras, nascer para a vida eterna, nascer para a vida transcendental, aqui e agora. É um processo que
pode e deve ser executado por todos aqui e agora. Não é mais uma promessa para a próxima vida, sei lá para quando. Não, é aqui e agora. Ser feliz aqui e agora, sentir o prazer transcendental aqui e agora e começar a vida transcendental aqui e agora e nascer de novo aqui e agora. É só praticar o processo dado por Prabhupada no mundo inteiro. E ele termina aqui, Sankirtana Jagya Ki Jai, assinado seu servo Ekachakra Nitai Dasa JPS. Todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada, todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Tá, acabou, já parei. Nossa, Bima, você fica me apressando, eu já sou ruim de serviço, eu erro tudo. Então, eu falei do retiro, eu estava falando do retiro, então dá tempo ainda, nem que for um dia, né? Dá tempo de você fazer retiro por um dia, ó, pega lápis e papel, caneta e papel, abre o WhatsApp, Bima, abre o contato, vá lá o número do telefone hoje. Tá bom, sim senhora, depois fala eu que atraso o programa. Então, fuja da folia, fuja dos problemas, fuja do quê? Do mundo material que te oferece, não, que promove um perigo a cada passo. Faça um retiro Hare Krishna, um dia, 2 dias, dependendo da sua agenda, uma semana inteira. Está aqui, ó. Então anota aí, retiros Hare Krishna, fazendas, resorts, pousadas e hotéis. Bahia, Ibicoara, Chapada Diamantina, pousada Portal dos Avataras. Telefone DDD 77, anota aí, DDD 77 9104 5620. Mais fácil a pessoa entrar no site e achar, Bímola, tá? MG Viçosa, Minas, Viçosa, Comunidade Nova Bárcena, telefone DDD 47 99 687 1470. Rio de Janeiro, Paraty, Goura Vrindavana, telefone DDD 21 9777 7379. Pindamonhangaba, São Paulo. Nova Gokula, DDD 12 3643 4552. DDD 12 3643 4552. Tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. É mais fácil a pessoa entrar no site, Bimala, krishnafm.com.br, vai descendo letra R, retiros, fazenda, resorts, pousadas e hotéis. Ao que atrás eu falar demais e tomar água. Tá bom, sim senhora. O culpado sou eu. Sempre o culpado sou eu. Nossa, é hoje. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana
Hridiyantaistohi abhadrani vidnoti sohei satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Vamos começar hoje o capítulo 71. O Senhor Krishna viaja para Indrapasta. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Cadê? Calma. Onde nós paramos, hein? Começar o capítulo 71. Resumo. Este capítulo relata como o Senhor Krishna seguiu o conselho de Uddhava e foi para Indrapasta, onde os Pandavas celebraram a sua chegada com grande festividade. O sábio Uddhava, sabendo do desejo íntimo do Senhor Krishna, deu-lhe o seguinte conselho: conquistando todas as direções e então realizando o sacrifício Radyasuya, o rei Yudhishthira cumprirá todos os seus propósitos: derrotar Jarasandha, proteger aqueles que se abrigaram em ti e executar o Radyasuya Yagya. Assim o poderoso inimigo dos Yadavas será destruído e os reis cativos serão libertados e ambas as façanhas servirão para te glorificar. O rei Jarasandha só pode ser morto por Bhima, e já que Jarasandha é muito devotado aos sacerdotes brahmanas, Bhima deve disfarçar-se de brahmana, de sacerdote brahmana, ir até Jarasandha e pedir para lutar com ele. Então, em tua presença, Bhima derrotará o demônio. Narada Muni, os Yadavas mais velhos... É isso aí, Bhima. Narada Muni, os Yadavas mais velhos e o Senhor Krishna todos louvaram o plano de Uddhava. E o Senhor Krishna em seguida montou em sua quadriga e dirigiu-se a Indrapasta, seguido por suas devotadas rainhas. O Senhor Krishna chegou logo àquela cidade. Ouvindo que Krishna havia chegado, o rei Yudhishthira de imediato saiu da cidade para saudá-lo. Yudhishthira abraçou repetidas vezes o Senhor Krishna, perdendo a consciência do mundo exterior em seu êxtase. Então Bhimasena, Arjuna, Nakula, Sahadeva e outros, cada qual o abraçou ou prostrou-se diante dele conforme dita a etiqueta.
Depois de ter saudado a todos como era conveniente, o Senhor Krishna entrou na cidade, enquanto uma fanfarra de muitos instrumentos musicais tocava e sábios cantavam hinos de reverências. As mulheres da cidade lançaram flores do alto dos terraços, enquanto comentavam a extrema boa fortuna das rainhas do Senhor Krishna. Shri Krishna entrou no palácio real e ofereceu respeitos à rainha Kunti Devi, que abraçou seu sobrinho. E Draupadi e Subhadra ofereceram reverências ao Senhor Krishna. Kunti Devi então pediu a Draupadi que adorasse as esposas do Senhor Supremo Krishna. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, satisfez o rei Yudhishthira permanecendo lá por alguns meses. Durante sua estada, ele gostava de passear por vários lugares. Ele saía de quadriga com Arjuna, seguido de muitos guerreiros e soldados. E esse foi apenas o resumo. Agora vamos começar o capítulo. Shukadeva Goswami disse: tendo assim ouvido as declarações de Devarishi Narada e entendendo tanto a opinião da Assembleia como a do Senhor Krishna, o inteligentíssimo Uddhava começou a falar. Shri Uddhava disse, vou prestar atenção. Ó Senhor Krishna, como aconselhou o sábio, deves ajudar o teu primo a cumprir o seu plano de execução do sacrifício Rajasuya e deves também proteger os reis que estão suplicando a tua proteção. Devarishi Narada queria que o Senhor Krishna fosse a Indrapasta ajudar o seu primo Yudhishthira a executar o sacrifício Rajasuya. Ao mesmo tempo, os membros da Assembleia Real desejavam intensamente que ele derrotasse Jarasandha e libertasse os reis que este mantinha prisioneiros. O inteligentíssimo Uddhava podia entender que o Senhor Krishna desejava cumprir ambas as tarefas e por isso apresentou com muita perspicácia como se podiam lograr estes dois propósitos ao mesmo tempo. É porque tudo que Deus faz serve a muitos fins. Só quem venceu todos os oponentes em todas as direções pode realizar o sacrifício Rajasuya, ó Onipotente. Portanto, em minha opinião, vencer Jarasandha servirá às duas finalidades. Deixa eu tomar água. Shri Uddhava explica nesta passagem que somente quem conquistou todas as direções tem o direito de realizar o sacrifício Rajasuya. Portanto, o Senhor Krishna deve aceitar logo o convite para participar do sacrifício, mas depois deve preparar-se para matar Jarasandha como um pré-requisito necessário. Desse modo, atender-se-ia automaticamente o pedido de proteção feito pelos reis. Se o Senhor Krishna adotasse então um único programa de ação, a saber, providenciar que o sacrifício Rajasuya fosse realizado de maneira correta, todos os propósitos se cumpririam. Segundo Srila Rupa Goswami em seu Néctar da Devoção, uma das qualidades do Senhor Krishna é Chatura, esperto, que significa que ele pode desempenhar várias espécies de atividades ao mesmo tempo. Logo, o Senhor Krishna com certeza poderia ter resolvido o dilema de como, ao mesmo tempo, satisfazer o desejo do rei Yudhishthira de executar o sacrifício Rajasuya e o desejo dos reis aprisionados de se libertarem. Mas como queria dar a seu querido devoto Uddhava o crédito pela solução, Krishna fingiu estar perplexo. Ele estava vivendo o papel de uma pessoa comum, que não tem nada de comum. Mesmo Krishna vivendo o papel de uma pessoa comum, chega uma hora que ele não tem nada de comum, Com esta tomada de atitude haverá grande ganho para nós e salvarás os reis. Assim, Govinda, serás glorificado. O invencível rei Jarasandha era tão forte quanto 10.000 elefantes.
De fato, outros guerreiros poderosos não podem derrotá-lo. Só Bhima se iguala em força. Sridhara Swami explica que os Yadavas estavam ansiosíssimos de matar Jarasandha e assim, para acautelá-los, Shri Uddhava falou este verso. A morte de Jarasandha só poderia acontecer através das mãos de Bhima. Srila Vishwanatha Chakravarti acrescenta que Uddhava já deduzira isso do Jyotiraga e outras escrituras sobre astrologia, as quais ele aprendera com seu mestre Brihaspati. Ele será derrotado num combate isolado de quadrigas, não quando estiver com suas 100 divisões militares. Ora, Jarasandha é tão devotado à cultura sacerdotal bramínica que jamais recusa pedidos de sacerdotes brahmanas. Pode-se argumentar que, como apenas Bhima pode igualar Jarasandha em força pessoal, Jarasandha seria mais poderoso quando apoiado por seu enorme exército. Por isso, Uddhava aqui recomenda o combate isolado. Mas como se poderia persuadir Jarasandha a abandonar o apoio de seu poderoso exército? Neste verso, Uddhava dá a solução. Jarasandha jamais recusará um pedido de um sacerdote brahmana, já que ele é devotado à cultura sacerdotal bramínica. Bhima deve ir até ele disfarçado de sacerdote brahmana e pedir-lhe caridade. Dessa maneira conseguirá travar um combate isolado com Jarasandha, e em tua presença, Bhima, sem dúvida, o matará. A ideia é que Bhima deve pedir como caridade um combate isolado com Jarasandha. Até mesmo o Senhor Brahma e o Senhor Shiva agem apenas como teus instrumentos na criação e aniquilação cósmicas, que são feitas em última análise por ti, o Senhor Supremo Krishna, em teu invisível aspecto de tempo. Uddhava aqui explica que de fato é o próprio Senhor Krishna que causará a morte de Jarasandha e Bhima será apenas um instrumento. O Senhor Supremo Krishna, através de sua invisível potência do tempo, cria e aniquila toda manifestação cósmica, ao passo que eminentes semideuses como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva são meros instrumentos da vontade do Senhor Krishna. Logo, Bhima não terá dificuldade alguma em agir como um instrumento do Senhor Krishna para matar o poderoso Jarasandha. Dessa maneira, por arranjo do Senhor Krishna, o seu devoto Bhima será glorificado. Quem mata é Deus, e quem leva a fama é o devoto puro de Deus. No caso aqui, e no caso de Arjuna também, Bhima? Em seus lares, as piedosas esposas dos reis cativos cantam sobre teus nobres feitos, sobre como matarás o inimigo de seus maridos e os libertarás. As vaqueirinhas também cantam tuas glórias, como mataste o inimigo de Gajendra, o rei dos elefantes, o inimigo de Sita, filha de Janaka, bem como os inimigos de teus próprios pais. Também os sábios que conseguiram o teu refúgio te glorificam como nós fazemos. Grandes sábios e devotos haviam informado as melancólicas esposas dos reis cativos que o Senhor Krishna providenciaria o extermínio de Jarasandha e assim as salvaria de sua crise. Aquelas piedosas mulheres cantariam então em suas casas as glórias do Senhor Krishna, e quando os seus filhos chorassem por seus pais, suas mães lhes diriam: Filho, não chores, Shri Krishna salvará o teu pai. De fato, como se descreve aqui, o Senhor Krishna salvou muitos devotos no passado. Ó Krishna, a morte de Jarasandha, que é de certo uma reação a seus pecados passados, trará imenso benefício. De fato, ela tornará possível a cerimônia de sacrifício que desejas.
Sridhara Swami explica que a palavra Burya Artha, em português, imenso benefício. Não vai dar tempo. Tá bom, Bimala, vamos fazer o quê? Então vamos parar aqui, né? Onde começa a explicação de Sridhara Swami. Então deixa eu ver que página aqui é. Página 47. Linha menos 5. Linha menos 5. Página 47, linha menos 5. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Śrīmad Bhagavatam na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis, já estão disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna Book, a Suprema Personalidade de Deus. Calma, estou procurando, tem que aumentar a letra. 1, 2, 3, 4, 5. Calma. Está aqui, ó. Todos os reis da área vizinha deixaram seus lares com medo de Kansa e viviam em áreas distantes do país. Agora, depois da morte de Kansa e o restabelecimento de Ugrasena como rei, os reis vizinhos foram agraciados com todos os tipos de espetáculos e confortos. Depois de retornarem a seus lares respectivos, depois desse... Calma, deixa eu ajeitar aqui a tela. Depois desse bom arranjo político, os cidadãos de Mathura ficaram contentes de morar em Mathura com a proteção dos braços poderosos de Krishna e Balarama. Por causa do bom governo na presença de Krishna e Balarama, os habitantes de Mathura sentiram satisfação completa no cumprimento de todos os seus desejos e necessidades materiais. E porque viam Krishna e Balarama face a face, eles logo esqueceram todas as misérias materiais imediatamente. Logo que viam Krishna e Balarama quando saíam à rua, muito bem vestidos, com um sorriso, e a olharem de cá para lá, os cidadãos ficavam imediatamente cheios de êxtase amoroso, simplesmente por sentirem a presença de Mukunda. Mukunda se refere àquele que pode conceder liberação e bem-aventurança transcendental. A presença de Krishna agiu como um tônico vitalizante que não apenas a nova geração... deixa eu ajeitar aqui. Mas até mesmo os idosos de Mathura ficaram plenamente revigorados com energia e força juvenil por vê-lo regularmente. Imagina ver Deus todo dia, toda hora. É só alegria, né, Bima? Mukunda é outro nome de Deus. Nanda Maharaja e Yashoda também viviam em Mathura porque Krishna e Balarama estavam lá. Porém, depois de algum tempo, eles desejaram voltar a Vrindavana. Krishna e Balarama foram até eles e com muito sentimento e afeição abraçaram Nanda e Yashoda. E Krishna começou a falar como se segue: Meus queridos pai e mãe, apesar de eu ter nascido de Vasudeva e Devaki,
Vocês foram nossos verdadeiros pai e mãe, porque desde o nosso próprio nascimento e infância vocês nos criaram com grande afeição e amor. Seu amor afetuoso por nós é maior do que qualquer outro possa oferecer a seus próprios filhos. Vocês são nossos pai e mãe de verdade, porque nos criaram como seus próprios filhos num momento em que nós éramos como órfãos. Por certas razões, nós fomos rejeitados por nosso pai e mãe e vocês nos protegeram. Meus queridos pai e mãe, eu sei que vocês sentirão separação quando voltarem a Vrindavana e nos deixar aqui, mas façam o favor de ter certeza que eu voltarei para Vrindavana, logo depois de dar alguma satisfação a meus pais e mãe reais, Vasudeva e Devaki, meu avô e outros parentes e membros familiares. Krishna e Balarama satisfizeram Nanda e Yashoda com palavras doces e com presentes de várias roupas, ornamentos e utensílios bem feitos. Eles os satisfizeram junto com seus amigos e vizinhos que vieram com eles de Vrindavana para Mathura ao máximo possível. Por causa de sua afeição paternal excessiva por Balarama e Krishna, Nanda Maharaja sentiu lágrimas em seus olhos e os abraçou e partiu com os pastores de vacas para Vrindavana. Depois disso, Vasudeva fez o seu filho ser iniciado com o cordão sagrado como o símbolo do segundo nascimento, que é essencial para as castas superiores da sociedade humana. Vasudeva chamou o seu sacerdote da família e sacerdotes brahmanas eruditos, e assim a cerimônia do cordão sagrado de Krishna e Balarama foi devidamente realizada. Durante essa cerimônia, Vasudeva deu vários ornamentos em caridade aos sacerdotes brahmanas e os presenteou com vacas decoradas com panos de sedas e ornamentos de ouro. Previamente, durante o nascimento de Krishna e Balarama, Vasudeva desejou dar vacas em caridade aos sacerdotes brahmanas. Como foi preso por Kansa, ele foi capaz de fazer isso apenas dentro de sua mente. Com a morte de Kansa, as vacas reais foram dadas aos sacerdotes brahmanas. Então Krishna e Balarama foram devidamente iniciados com a cerimônia do cordão sagrado, e eles repetiram o canto do mantra Gayatri. O mantra Gayatri é oferecido aos discípulos depois da cerimônia do cordão sagrado, e Balarama e Krishna cumpriram os deveres propriamente do cantar desse mantra. Qualquer um que executa esse mantra tem que seguir certos princípios e votos. Apesar de Balarama e Krishna serem duas personalidades transcendentais, eles seguiam os princípios reguladores estritamente. Os dois foram iniciados por seu sacerdote da família Gargacharya, geralmente conhecido como Gargamuni, o mestre da dinastia Jadu. Segundo a cultura védica, toda pessoa respeitável tem um mestre espiritual. Ninguém é considerado um homem culto sem ser iniciado e treinado por um mestre espiritual. É dito, portanto, que a pessoa que se aproximou de um mestre está realmente em conhecimento perfeito. O Senhor Krishna e Balarama eram a suprema personalidade de Deus, o mestre de toda a educação e conhecimento. Não havia necessidade de eles aceitarem um mestre espiritual. Mesmo assim, para a instrução das pessoas comuns, eles também aceitaram um mestre espiritual para o avanço no conhecimento transcendental. É costume, depois de ser iniciada no mantra Gayatri, a pessoa sair de casa por um tempo sob os cuidados do mestre, a fim de ser treinada na vida transcendental. Durante esse período, a pessoa tem que trabalhar para o mestre espiritual como um servo comum doméstico. Existem muitas regras e regulações para um estudante celibatário que vive sob o cuidado do mestre espiritual.
E o Senhor Krishna e Balarama seguiam estritamente esses princípios reguladores durante a sua permanência sob a instrução de seu mestre espiritual, Sandipani Muni, que ficava em seu local no norte da Índia. De acordo com as leis das Escrituras, um mestre espiritual deve ser respeitado e tratado no mesmo nível que a Suprema Personalidade de Deus. Ambos, Krishna e Balarama, seguiam exatamente esses princípios com grande devoção e se submeteram aos regulamentos da vida de estudante celibatário, e assim satisfizeram seu mestre espiritual, que os instruiu no conhecimento védico. Muito satisfeito, Sandipani Muni os instruiu sobre todas as complexidades da sabedoria védica, bem como literaturas suplementares como os Upanishads, e porque Krishna e Balarama, por acaso, eram governantes, nascidos em famílias de governantes, eles foram treinados especificamente em ciência militar, política e matemática. Em política, há 6 departamentos de conhecimento: como fazer a paz, como lutar, como pacificar, como dividir e governar, como dar abrigo e etc. Todos esses itens foram plenamente explicados e instruídos a Krishna e Balarama. O oceano é a fonte de água em um rio. A nuvem é criada pela evaporação da água do oceano, e a mesma água é distribuída como chuva por toda a superfície da terra, e depois retorna em direção ao oceano nos rios. Assim, Krishna e Balarama, a Suprema Personalidade de Deus, são a fonte de todos os tipos de conhecimento. Mas, porque atuavam como meninos comuns, eles estabeleceram o exemplo para que todos recebam conhecimento da fonte certa. Por isso, eles concordaram em receber conhecimento de um mestre espiritual. Depois de ouvir só uma vez do professor, Krishna e Balarama aprendiam todas as artes e ciências. Em 64 dias e 64 noites, eles aprenderam todas as artes e ciências necessárias que são requeridas na sociedade humana. Durante o dia, eles tomavam lições sobre uma matéria com o professor, o mestre espiritual. E no cair da noite, depois de ouvirem o mestre, eles eram especialistas nesse departamento de conhecimento. Em primeiro lugar, eles aprenderam a cantar, como compor canções e como reconhecer diferentes harmonias. Eles aprenderam os acentos e métricas, como cantar diferentes tipos de ritmos e melodias e como acompanhá-los com o toque de diferentes tipos de tambores. Eles aprenderam a dançar com ritmo, melodia e canções diferentes. Eles aprenderam a escrever peças teatrais. E eles aprenderam os vários tipos de pinturas, a começar com as artes de várias vilas, até o estágio de perfeição mais alto. Eles também aprenderam como pintar com barro sagrado na face e fazer vários tipos de pontos na testa e faces. Então eles aprenderam a arte de pintar no chão com pasta líquida de arroz e farinha. Essas pinturas são muito populares em cerimônias auspiciosas realizadas nos eventos domésticos ou no templo. Eles aprenderam a fazer um lugar para descansar com flores e como decorar roupas e folhas com pinturas coloridas. Eles também aprenderam como montar diferentes joias preciosas em ornamentos. Eles aprenderam a arte de tocar em potes de água. Os potes de água são cheios até certa medida, e quando a pessoa bate nos potes, diferentes tons são produzidos, e quando batidos juntos, produzem um som melodioso. Também aprenderam como jogar água nos rios e nos lagos, quando tomam banho com os amigos. Eles também aprenderam como decorar com flores. Essa arte de decorar ainda pode ser vista em vários templos de Vrindavana durante a estação de verão. Chama-se Pulabadi
Chamam-se Pulabadi. É um ponto aqui, Bimala. Tá, vou ler de novo. Essa arte de decorar ainda pode ser vista em vários templos de Vrindavana durante a estação de verão. Chama-se Pulabadi. Os assentos, o trono, as paredes e o teto são totalmente decorados e uma pequena fonte aromática de flores é fixada no centro. Por causa dessas decorações florais. Vishnu. Muito alto, hein, Bimala? Te assustei aqui. Por causa dessas decorações florais, as pessoas fatigadas com o calor da estação de verão ficam refrescadas. Parar aqui, tá bom, eu já vi que é para parar. Você bateu o símbolo de mão muito forte aí. Não é fácil não, Krishna Balarama. Tá, parar aqui, ó. Krishna e Balarama aprenderam a arte de pentear cabelo em vários estilos. Vamos parar aqui. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o Krishna Book na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu a página dos links aqui, ó. É o 6º link, tá aí, ó, Krishna Book. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Venom Kananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Govinda Hari Purusha
tamaham bhajami. Govinda Adipurushattamaham bhajami. Govinda Adipurushattamaham bhajami. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamae Ki Jai, Jamunamae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.